E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou estar falando sobre o povo assírio, mas antes que eu comece, eu quero destacar aqui que todas as datas que eu irei trazer é mais para fim de estudo, uma vez que se baseia em um período muito antigo da história, onde não temos como trazer com exatidão as datas, correto? Dito isso, eu quero começar dizendo sobre a localização geográfica. O povo assírio se baseava mais ali ao norte da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e as montanhas, onde hoje é o Iraque e a Síria, né? Aquela região era muito vulnerável a invasões e por isso o povo assírio se especializou bastante na questão militar. Sobre o recorte temporal, a gente pode separar em 5 partes, sendo a primeira delas o Assírio inicial, que vai de 2600 a 2025 a.C., e ali que é fundada a cidade de Assur. Naquele período eles eram dominados pelos povos sumários e os acádios. Depois temos o período Assírio Antigo, que vai de 2025 a 1363 a.C. E é nesse momento que surge um dialeto distinto da língua acádia e também surge o calendário nativo. Nesse período eles eram bastante dominados por muitos povos ali estrangeiros também. Depois desse período antigo, a gente tem o Assírio Médio, que vai de 1363 a 912 a.C. É nesse momento que eles conseguem a sua independência. Com o enfraquecimento do reino de Mitanni, que dominavam os assírios, eles travam a batalha, conseguem ganhar e conseguem a sua independência e também uma grande porção de terra. Depois temos o período neo-assírio, que vai de 911 a 609 a.C. Nesse período que se torna a grande potência que conhecemos do mundo antigo, né? Grande potência militar. Ali também a gente teve duas capitais, a primeira foi Assur e depois a gente passa a ter uma capital em Nínive, né? Eles também passam nesse período a ter a língua do aramaico como oficial. E depois desse período a gente tem o pós-imperial, que é de 609 a.C. a 240 depois de Cristo. E é aí que começa a decadência do Império Assírio, né? Até a sua destruição pelos medos babilônicos, juntamente com os caldeus, quando eles destroem a capital Nínive, né? E pondo fim ao Império Assírio. Sobre a política, a gente pode dizer que era centrada no rei, o rei detinha todo o poder. A gente também tem os guerreiros, os servos, os escravos, mas os reis eles representavam a vontade dos deuses, né? E os principais reis expansionistas que a gente tem da Assíria são, o primeiro deles é Sinaquireb, né, que o reinado dele vai de 740 a 781 a.C. Ele era filho de Sargão II, que se dizia descendente de Sargão lá da Acádia. E ele foi o rei que transferiu a capital de Assur para Nínive. Ele também declarou guerra contra várias cidades, sendo algumas delas a Fenícia e até mesmo o Egito. O segundo grande rei expansionista que temos é Assurbanipal, que o império dele vai de 687 a 627 a.C. Ele também foi o último grande rei da Assíria. Ele também foi o mentor, né, da invasão e a consolidação da invasão do Egito. E ele também construiu a maior biblioteca da época em Nínive. Ele também era considerado o rei mais cruel, cujo temos relatos, né, que dizia que ele pegava os rebeldes, né, e os cortejava e dava para animais comerem, né? Mas mesmo sendo considerado um dos reis mais cruéis da época, ele também é um dos mais cultos e o mais letrado que temos, né? Tanto que ele construiu a maior biblioteca lá em Nínive, né? Foi no período dele que a arquitetura e a cultura se expandiram de forma muito acentuada. Sobre as práticas econômicas, era no começo baseada na caça, na agricultura, como a criação também de animais. Em alguns períodos teve forte relação comercial na época que eles eram dominados por outros povos. Uma das principais práticas econômicas depois disso se baseou na guerra e no expansionismo, onde eles saqueavam e dominavam outras cidades. A região ali também dos assírios era bastante rica em recursos como madeira, bronze e ferro, o que ajudou bastante na criação de armas e armadura para a fortificação do exército. Eles também eram politeístas e eram bastante parecidos ali com os babilônicos, onde os deuses eram associados a elementos e fenômenos da natureza, como o sol, a lua, o trovão. E eles também usavam naquele momento ali duas línguas, que era o sumério e o acádio. Isso antes deles colocarem o aramaico como oficial, né? E eles também baseavam a sua literatura, né, falando muito sobre os costumes da época, sobre a vida social, sobre as crenças e matrimônio. E depois, mais para frente, que eles vão utilizar o aramaico como sendo oficial. Os aspectos da sociedade, para a gente finalizar, a gente pode basicamente dizer que os assírios eles eram baseados no militarismo, uma sociedade de guerreiros, onde os reis eles eram chefes guerreiros, sendo descrito como o primeiro império, né, que criou um exército organizado da história. Né? Eles eram também conhecidos como bastante cruéis e brutais. E eles eram muito cruéis, de fato, na dominação, onde muitos povos, né, antes mesmo de guerrear contra os assírios, já se rendiam. Então é basicamente isso que eu queria dizer sobre o povo assírio. Espero que eu tenha esclarecido grandes coisas aqui, que vocês possam ter aprendido alguma coisa sobre o povo assírio.